agora você vai pegar esses 4 pontos aqui importantes sobre o Espírito Santo. Primeiro, receber. Olha o que diz Efésios 1, versículo 13 e 14. Eu vou ler numa versão um pouco diferente, que é a versão A Mensagem, porque ela traz aqui algo que eu gostei e quis compartilhar com vocês. Olha o que diz aqui. Foi em Cristo que vocês, depois de ouvir a verdade e crer nela, a mensagem da salvação, se acharam em casa, livres, entregues com assinatura e o selo do Espírito Santo. O selo da parte de Deus é a primeira parte do que está por vir. Um lembrete de que vamos receber tudo o que Deus tem preparado para nós. Uma vida cheia de louvor e gloriosa. Uma vida que venha louvar e glorificar a Deus. Então, o primeiro ponto é receber o Espírito Santo. E o ponto aqui chave, importante de coisar, eu sei que eu tenho que ter o Espírito Santo, mas muitas pessoas se enganam quando eu recebo o Espírito Santo. Qual é o momento? E aqui Paulo está explicando aqui nessa carta aos Efésios, que ele diz, é quando nós cremos, ouvimos a verdade, a palavra de Deus e cremos nela, a mensagem da salvação. Ou seja, é no ato da conversão, quando nós de coração aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador e iniciamos o processo da regeneração, da transformação. Neste momento, o Espírito Santo passa a habitar em nós. O selo, né, que é o Espírito Santo, o selo da parte de Deus, né, que é o que testifica tudo aquilo que virá. E o que virá? O próximo passo, que é encher. Mas o que é ser cheio do Espírito Santo? Ser cheio do Espírito Santo é bem simples de entender se você olhar com a lente certa. Né? A Bíblia ela relata que tem o fruto do Espírito. Ou seja, se eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu tenho que se alimentar, se encher do fruto do Espírito. E o fruto do Espírito, biblicamente, né, ele é dividido em algumas partes importantes, para nós entendermos melhor do que nós temos que ser cheio para ser cheio do Espírito Santo. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Eu falo, nesse outro curso, Imersão Código de Valor, eu falo um pouco sobre a definição de cada um deles. É por isso que é importante você depois, se você não fez ainda a Imersão Código de Valor, depois você fazer. É também gratuito, é liberado, né? Ou se você está na plataforma aqui, já tem um módulo lá. Caso não, tem no nosso canal, né, Instruído na Verdade. Então, ser cheio do Espírito Santo é ser cheio do fruto do Espírito. Se eu sou cheio do fruto do Espírito, eu sou cheio do Espírito Santo. Se eu tenho amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. 2 aqui eu coloco em destaque para, né, ir para o próximo ponto, que é amor e domínio próprio. Você precisa, o cristão ele precisa ter esses 2. Tudo que ele fizer tem que ser com amor. E ele tem que ter o domínio próprio para controlar as suas emoções e tomar as decisões certas. E não dar brecha para o inimigo. Né? Como nós falamos na outra aula, né, quando nós falamos da questão que a tentação é humana, né, ali o domínio próprio que decide. Quando você tem domínio próprio, você sempre vai optar pelo escape de Deus e não vai cair na tentação. E o amor, porque nós temos que fazer tudo com amor. É o que nos leva para o próximo ponto, que se for sem amor, vai acontecer um estrago na nossa vida cristã e provavelmente danificar também outras vidas, se faltar o amor, que é revestir. Entenda bem, Jesus, ele fala, ele já ressurreto, ele sopra o Espírito nos discípulos e faz a promessa para que eles ficam pede para que eles fiquem em Jerusalém até que sejam revestidos de poder. E o texto diz em Atos 2 que quando isso acontece, eles foram cheios do Espírito e revestidos do poder. Né? O Espírito veio como forma de fogo no dia de Pentecostes. Então, enchermos, foram cheios do Espírito. Nós já entendemos que encher do Espírito é ser cheio do fruto do Espírito. E o que é revestir de poder? São os dons espirituais, que são fé, cura, milagre, falar em línguas, conhecimento, sabedoria, entre outros. Né? A palavra de Deus ela lista os dons espirituais. Mas esse é o revestimento. Só que
é muito importante você primeiro ser cheio do Espírito, para quando vir esse revestimento de poder, que é a arma de entrega, você não vem entregar frutos da carne, mas vem entregar o fruto do Espírito, né? O amor, a alegria, a longanimidade, benignidade, a bondade, a fidelidade. Vem entregar uma palavra verdadeira que vem de Deus, com atributos que vêm de Deus, né? Então, ser cheio de poder, para mim ser cheio de poder e executar com perfeição aquilo que Deus quer fazer na minha vida, primeiro eu tenho que ser cheio do fruto do Espírito. Então, revestir é os dons espirituais na minha vida. E por último, para fechar aqui essa parte, fechar, né, na verdade, essa aula, é o transbordar. O que é o transbordar? Uma vez que você né, tem o Espírito Santo, está cheio do fruto do Espírito, tem os dons espirituais, que é a arma de entrega, tu vai começar a transbordar tudo isso na vida de outras pessoas. Vai começar a abençoar vidas, abençoar pessoas, levando Deus para essas pessoas, compartilhando aquilo que Deus fez na tua vida com essas pessoas, povoando o reino de Deus. Esse é o objetivo da vida cristã, povoar os céus, o reino de Deus. Então, que nós possamos ter uma vida cristã voltada para as Escrituras, instruída, né, pela a palavra de Deus. Esse é o segredo, ser instruído pela verdadeira palavra de Deus.